Eu vou passar as informações referentes ao tempo de 1º de março até ontem, dia 17. Foi o período que nós tivemos da nossa última reunião. Então, até ontem, nós fechamos 6.000 casos confirmados de Covid aqui em Pato Branco, representando 7,15% comparado à população estimada de pessoas aqui do município. Já temos 5.663 pacientes recuperados. Ontem, chegamos à marca de 103 óbitos e já temos 13.074 exames que são negativos. Esse gráfico nós, já é bem familiar para todos, né, porque aqui ele considera o número de notificações. É o paciente que procura o atendimento e ele é notificado com sintoma suspeito de Covid. Então, dos últimos dias, lembrando que a principal consideração que nós fazemos é lá do dia 8 de fevereiro, quando nós tivemos 225 casos confirmados. Foi aí que as notificações começaram a crescer. Teve uma queda. Aqui a gente já ficou mais alerta, mas nessa semana do dia que teve os 225 casos, já foi uma semana bem atípica. Chegamos no dia 23 de fevereiro com o maior número de notificações dia, que foi de 317. Aí entramos num período, então aqui em amarelo, só para justificar para vocês que até outro dia era só os números, só o gráfico verde. Então, o que nós quisemos colocar aqui é a questão do decreto municipal e estadual. Vai lá. Eu vou ajudar a Tati nessa questão. Ela até vai, mas assim, ela vai dar continuidade, mas aqui é pertinente. Quanto que é ponto aqui? Aqui, né, aqui nesse gráfico aqui começou uma ascendente. Se for tirar por média aqui de 100 e poucos, nós passamos de 100 para quase aumentando, e aqui que a Tati falou que aumentou significativamente. Então aqui já era um pico alto. Ela vem se mostrando a curva, depois a gente vai ver na curva epidemiológica que ela vai mantendo. Aqui foi aqueles 3 dias que a gente parou, que é onde a gente mudou a UPA e o Novo Horizonte. Né, que a gente foi uma parada estratégica, que a gente precisava ter esse tempo para que nós pudéssemos dar continuidade de atendimento, para a nossa população não ficar desassistida. Então, nesse espaço aqui, que a gente precisava, porque a demanda do serviço de saúde estava muito alta. Então, nessa demanda aqui estava alta demais, e a gente precisava, os leitos hospitalares, que com a macro regional, não somos nós que coordenamos. Então, nós tivemos que abrir a UPA para receber a população de Pato Branco. Vocês lembram disso, né? A partir daqui do 317, ainda teve um aumento. Então, nessa semana aqui, que a Tati falou, a gente vê que aqui começou a semana sempre no domingo com baixa e termina no sábado, né, com uma relativamente baixa, para outro domingo começar baixo de novo. Então, nesse processo aqui, foi o ápice, a curva maior de casos que a gente teve dentro de Pato Branco, de busca pelas unidades de saúde. Então, do dia 1º/3, que foi da nossa última reunião, né, que nós vamos apresentar, tivemos várias oscilações na procura. Ontem fechamos o dia com 106 notificações realizadas. E agora, até às 8h58 da manhã, 11 pacientes já foram notificados. Desculpa pela metodologia, mas a gente vai trabalhando junto, tá? Então, nessa situação do amarelo aqui, foi a situação do governo, do decreto do governo, que ele lançou nesse dia, né? E a gente veio, né? Primeiro fomos nós, o governo lançou, a gente veio, aqui foi os últimos 3 dias que nós fechamos total ali, que foi uma dificuldade muito grande. Então, o que aconteceu nessa semana? É pertinente que a gente fale isso, porque o sistema, da forma como foi colocada pelo governo, o decreto dele, ele colocava como ponto de vista as essenciais e não essenciais, né? Tudo que era essencial tinha um parágrafo que dizia que o que não é essencial e servir de suporte para os essenciais torna-se essencial.
Então, nós da saúde, através da CIRLEI, da fiscalização, nós ficamos como se fossem baratas tontas. Todo mundo abriu, aí a gente tinha que fechar, aí a gente dizia que não era essencial, mas acontecia que era essencial por causa daquele parágrafo. Então, nessa semana aqui, para nós e para a população, ocorreu uma desinformação muito grande que a gente teve que redigir um novo decreto na quarta-feira para que justificasse, similar ou quase igual ao do Estado, para a população entender. Então, a gente passou a semana inteira discutindo o decreto em vez de trabalhar. E os fiscais não tinham condições de resolver esse processo. Então, durante a outra semana, quando teve aquela parada em frente à prefeitura, a reivindicação da população era que ou fechava tudo, porque só estava envolvendo os pequenos comerciantes, ou abria tudo. Como que você vai abrir tudo se tinha um decreto estadual? Então, a gente resolveu, em 3 dias, que era o que dificultou, lançar um decreto mais restritivo, para que a gente pudesse conseguir organizar a questão nossa e de estrutural do município, e não viu muito resultado nas ações fiscalizatórias. E, na quarta-feira, aconteceu a continuidade do decreto estadual, que a gente redigiu um novo decreto, tentando flexibilizar um pouquinho mais, que é essa discussão futura que a gente pode definir depois. A Tati vai continuar na questão epidemiológica e a gente conversa. Então, os exames positivos e negativos por período, começando lá, comparando o primeiro ápice que nós tivemos lá em novembro e dezembro. Então, temos uma curva muito semelhante ao que já aconteceu no nosso primeiro pico, tá? Que foram aquelas semanas onde o maior número de exames foi de 856, e nesse pico do dia 22 de fevereiro até o dia 28 de fevereiro, foi onde nós tivemos 1.071 exames. Tá? Então, nós conseguimos avaliar, neste período, que nós estamos vivendo um período semelhante ao período do ano passado, porém com uma gravidade maior, que nós já estamos sentindo isso, né? E uma taxa de positividade também maior. E uma velocidade, Tati, se puder, e uma velocidade também maior do vírus. Então, aqui, se for analisar, com relação a 2020, a gente viu que, se a gente analisar só os dados vermelhos, a gente viu que a crescente ela é mais lenta aqui até chegar ao pico, né? E a descendente também, você pode ver que ela tem um certo grau, 1, 2, 3, na quarta semana subiu o pico, 1, 2, na terceira semana ela já entrou numa estabilização. Já aqui nessa semana, foi ela estava numa estabilidade, 1, 2, foram 2 semanas, de acordo com a velocidade de ação viral, na terceira semana ela já chegou ao pico. Na quarta, na quinta e a sexta, que a gente está encontrando hoje, a gente vê que é mais gradativa a queda. Não sei se estão analisando. Porque o vírus se multiplica muito rapidamente. Então, assim, a tendência como aquele vírus era um pouco mais lento, ele demorou mais para subir e decresceu mais rapidamente. Aqui já é o contrário. Né? Mas o que a curva, que é uma curva de Gauss, se a gente analisar todo o processo, ele vai ter provavelmente a mesma definição. Com o intervalo ali, que foi do dia 27 de dezembro até o dia 7 de fevereiro, que foi a data que nós já identificamos e já mostramos para vocês. Então, aqui fica claro a questão dos casos positivos, comparando novembro até a data de ontem. Foi o que o Rodrigo acabou de citar. Então, a questão dos casos positivos, eles são maiores, eles já têm essa comparação. Tá? E nós ultrapassamos na semana do dia 22, que foi a nossa pior semana epidemiológica, onde nós tivemos 428 casos positivos. Na semana do dia 1º de março até o dia 7 de março, 415. Do dia 8 ao dia 14 de março, 353. E até ontem nós já estávamos com 133 casos positivos. Então, isso justifica, pessoal, que as pessoas estão adoecendo aqui e indo a óbito nesse espaço que nós estamos hoje, mas recorrente é quando? As semanas com alto índice, que seriam essas 3 semanas, essas 4 semanas que a gente passou. Então, essa semana agora, 133, se nós dividirmos por 3 dias,
domingo, segunda, terça e quarta, ela dá quase 4 dias, provavelmente ela tende a chegar aqui, se continuar, for nessa continuidade, ela vai ser menor que a semana passada. Então, isso justifica que, através dos exames, a positividade está numa decrescente também, né? Então, o que isso significa? Que, num diferencial nosso, com todo o estado do Paraná, aquilo que a gente vem falando sempre, se você fazer um segmento ou uma sequência de avaliação do vírus e a circulação viral, provavelmente esse vírus que começou em Chapecó, a barreira primeira do oeste para o Paraná é nós. Então, esse vírus, eu acho que a primeira população que teve contato com esse vírus, de acordo com a velocidade, que, por exemplo, ontem mesmo estava conversando com um amigo, o Chile está muito preocupado com a transmissão viral e grandes nações já cancelaram acesso de brasileiros e transporte e transferência entre pessoas, entre países, com a velocidade do vírus. Imagine nós, Chapecó, Pato Branco, né, o fluxo, e aí a tendência foi a Cascavel. Porque a gente sabe que as rodovias, onde as pessoas circulam, é que levam o vírus. E Cascavel é uma rede muito grande, principalmente de acordo com o período de safra, que faz com que as pessoas, caminhões e tudo mais, circulem lá até devido à questão do pedágio. Então, essa sequência lógica pegou a macro-regional oeste. Então, primeiro nós, município, e a região do sudoeste, após a região macro-regional oeste, subiu para a macro-regional noroeste, que é Maringá, e norte Londrina, e agora está na questão de Curitiba. Então, eles estão mais atrasados que nós. Então, por isso, justifica-se que nós já estamos num fator descendente e eles estão no ápice ainda. Então, aqui de janeiro até agora, então, apresentando na última semana a nossa queda. Então, que fomos para 353 casos já justificados. E só um pouquinho. Aqui nós temos do dia 1º até o dia 17, já foram 2.711 casos, com uma média de 246 casos por semana. Aqui, de 428 a 353, essa média aqui ela foi descendente de aproximadamente 18%. O nosso percentual de positividade aqui no município, então ele está entre os 40, ele não baixou, tivemos um momento que nós tivemos 34,98% e que nós tivemos 38,84% e 17,92%. Mas, fora isso, a nossa média ela fica em 45% da taxa de positividade. Então, das 109 notificações de ontem, aproximadamente 45% delas vão positivar. A população feminina, ela representa 53,1% dos casos confirmados e a população masculina 46,9%. A faixa etária, então, de 0 a 10 anos, nós tivemos, nesse período do dia 1º até o dia 17, 35 crianças de 0 a 10 anos. De 11 a 20 anos, 109 casos confirmados. De 21 a 30, 191. De 31 a 40, 202. 41 a 50 anos, 151 casos. De 51 a 60 anos, 109 casos. De 61 a 70, 55 casos confirmados. De 71 a 80 anos, 34 casos confirmados. E acima de 81 anos, 15 casos confirmados. Então, a população de 21 a 40 anos, ela é a população que mais está positivando, mais confirmando, mas, no geral, de 31 a 40 nos últimos 17 dias. A questão dos óbitos, então, ontem nós chegamos a 103 óbitos, sendo que 68 foram no ano de 2021 e 35 no ano de 2020. Os óbitos por semana, de janeiro até ontem, então, nós tivemos o nosso maior pico do dia 1º ao dia 14, onde foram 28 óbitos. Então, 2 semanas com 14 óbitos, e até ontem nós já estávamos com 7. Então, todo mundo percebe que, diariamente, o boletim mostra para todo mundo que todos os dias nós estamos tendo óbito, infelizmente, aqui no município.
Eu só, Rodrigo, licença, gostaria de chamar a Cirlei aqui, porque no dia 21 de março de 2020 foi o primeiro óbito em decorrência do Covid que aconteceu aqui no município. Então, nós estamos próximos, né, final de semana, dia 21, nós fechamos um ano que ele vem, nem vamos falar de números, porque a gente fala de um número, mas eles são pessoas, são vidas que foram levadas em virtude do agravo da doença que chegou e está arrastando pessoas, né? Nós falamos 6 mil casos confirmados, mas são 6 mil pessoas que já sofreram com a doença, são 103 pessoas que já perderam a vida, 103 famílias que choram, né? E muitas vezes a gente fala a questão do velório, que é tão impactante para todo mundo. Nós sofremos muito cada vez que tem uma situação que o hospital entra em contato com vigilância para saber quando que pode, quando não pode velar. Isso é uma dúvida que todo mundo tem. Às vezes nós somos muito criticados quando libera um velório, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, seguindo os protocolos da Anvisa, que a pessoa que está hospitalizada, a partir do 21º dia, ela pode, sim, ser velada, desde que atenda a critérios, que é com a urna lacrada, vai ficar apenas o visor lá no caixão, vai respeitar um período de 6 horas, com no máximo 20 pessoas dentro da funerária, né, da casa onde vai ser feito o velório. Então, existem critérios para que a gente libere esse velório. Não é simplesmente chegar e dizer assim, não, hoje vou escolher quem vai, quem não vai. Nós atendemos critérios técnicos que para nós é muito difícil. Quantas noites, né, Cirlei, chovendo, com chuva à noite, 1, 2 da manhã, e a gente tem que orientar para aquela pessoa, para aquela família, dizer assim, não, infelizmente, vocês vão ter que levar direto para o cemitério, porque não atende, não tá no período que é de transmissão. E isso, para nós, é muito ruim. Então, nesse momento, eu gostaria, junto com a Cirlei, que a Cirlei ela é uma pessoa que ela tem uma vivência muito maior, né, nesse período. Então, nós gostaríamos assim de deixar um sentimento, nosso sentimento para todas essas famílias, e lembrar que 103 vidas foram perdidas pelo Covid aqui em Pato Branco.